dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lucas e sejam bem-vindos ao Fique Ligado. Diante de toda a problemática ambiental, certamente você já ouviu falar de ecossistema. Mas você sabia que existe um conceito muito similar a ecossistema, chamado de geossistema? Pois bem, como foi dito, são conceitos similares, mas que possuem suas particularidades. E isso confunde muita gente. Para falar um pouco mais sobre o conceito de geossistema, eu trago aqui dois convidados internacionais. Vamos iniciar com o professor Lucas, diretamente de Moscou. Olá, professor Lucas, tudo certo? Professor, conte um pouco para nós sobre o conceito de geossistema, um pouco do contexto, em que surgiu o geossistema e por que ele surgiu justamente aí onde você se encontra. Olá, professor Lucas. Olá a todos do Fique Ligado. Aqui é o professor Lucas, diretamente da Praça Vermelha, aqui de Moscou, a praça histórica, onde vários eventos ocorridos, muito importantes para a história da Rússia, muito importantes também para a própria União Soviética, que é o contexto geográfico para o surgimento do geossistema. Então, o geossistema é um conceito que foi desenvolvido por um geógrafo soviético, Viktor Sorchava. E Viktor Sorchava, ele era professor, ele lecionava nas universidades aqui da União Soviética e também era um assessor técnico do governo soviético. E ele precisava de algum modelo metodológico para realizar levantamentos das potencialidades paisagísticas da então União Soviética, notadamente da Rússia. Mas essas potencialidades paisagísticas, elas deveriam ter uma métrica, portanto, deveria ser um levantamento quantitativo, ou seja, com números, E é uma coisa que para a geografia há um certo custo. Então, se nutrindo da teoria geral dos sistemas, do TGS, desenvolvido lá pelo biólogo austríaco, Edwin Bertalanffy, ele vai basicamente entender as interações, as inter-relações sistêmicas existentes entre os elementos que compõem uma paisagem e vai quantificar essas relações. Então, essa teoria geral do sistema vai dizer que tão importante quanto a soma das partes para entender o todo são as interações entre essas partes. E é basicamente isso. Nós, até então, nós entendíamos uma paisagem a partir do entendimento dessas partes que compõem a paisagem. O Sorchava, ele vai falar que é importante você entender as inter-relações que existem entre essas partes, entre os elementos vivos, os elementos não vivos, entre a troca de energia, a troca de matéria, e ele, inclusive, consegue quantificar a troca de matéria e de energia que existe dentro de uma paisagem. Essa é a grande inovação que Sorchava traz para a geografia. E é uma geografia bem soviética mesmo, com números. Então é essa a grande contribuição da escola soviética, essa é a grande contribuição da paisagem para a geografia, que é o geossistema, que, lembrando, então, como foi dito aí no início do programa, se diferencia do ecossistema, que, embora também se nutre da teoria geral dos sistemas, o ecossistema é um conceito mais biológico, É basicamente a relação entre os seres vivos e a relação dos seres vivos com o meio no qual eles estão inseridos. E as características desse meio, a quantidade de oxigênio, de calor, o pH deste meio. Então é essa relação que caracteriza o ecossistema, que diferencia do geossistema, que é a paisagem mais integral, com muito mais elementos e uma paisagem com escala, porque é algo fundamental para a geografia. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Fico por aqui. Um forte abraço. Perfeito. Muito obrigado, professor Lucas.
pela sua participação diretamente de Moscou. Com certeza foi muito esclarecedora. Gostaria então agora de chamar o professor Lucas de Paris e ele vai trazer uma complementação, uma outra abordagem ainda sobre o geossistema. Professor Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E, professor, gostaria que você esclarecesse, né, sobre o geossistema, como que ele entra na escola francesa de geografia, como que ele será compreendido dentro da escola francesa de geografia e, principalmente, né, como é que essa escola francesa trará o geossistema aqui para a geografia brasileira, que será basicamente, né, esta ponte entre o geossistema lá da União Soviética e o geossistema que será trabalhado aqui no Brasil. Passa aí pela França. Não é isso mesmo, professor? Um abraço e boa explanação. Olá, professor Lucas. Olá, pessoal do Fique Ligado, tudo bem? Estou aqui diretamente de Paris, França. Então, o geossistema, ele chega aqui na França a partir de um grande geógrafo que é uma grande referência para a geografia francesa, que é Georges Bertrand. Georges Bertrand, ele começa seus estudos com a biogeografia, mas ele, durante o período da faculdade ainda, ele estuda aqui ó, na faculdade de Sorbonne, né, em Paris mesmo, ele começa a ter alguns contatos com pesquisadores soviéticos, né, Beirut Ativille e o próprio Sochava, e se apaixona, na verdade, pelos estudos da paisagem, né, notadamente pelo geossistema. E uma coisa que é muito interessante para a geografia francesa, e notadamente para Georges Bertrand, que ele já tinha essa visão da geografia analisando a problemática ambiental. E ele conseguiu juntar essas duas coisas. E ele percebeu que a forma mais eficiente, a forma mais pertinente da geografia abordar as questões e a problemática ambiental seria a partir do geossistema, já que o geossistema analisava a paisagem, todos os problemas inerentes à paisagem, como os problemas ambientais, e não apenas as partes, como as interrelações, como que as interrelações de todos os componentes que formam essa paisagem são afetadas a partir dos impactos ambientais. Então Bertrand ele vai se nutrir do geossistema que vem da União Soviética e ele vai dar uma cara nova, ele vai dar um caráter mais francês para o geossistema. Então, primeiramente, né, Bertrand vai trazer um elemento humano, vai tornar o geossistema uma forma de analisar uma paisagem mais antropizada, então não é mais tão natural, mas antropizada também, então ele consegue colocar o elemento humano, né, a sociedade dentro da perspectiva geossistêmica, e depois, em um segundo momento, Bertrand vai desenvolver um modelo de análise do meio ambiente chamado GTP, né, que são justamente as iniciais para geossistema, território e paisagem, em que ele diz que analisar o meio ambiente seria mais interessante a partir de três perspectivas, três entradas. A primeira entrada é a entrada a partir de um geossistema, onde você vai analisar primeiramente os aspectos mais físicos e naturais desse meio ambiente. Depois seria a partir do território, onde você vai ver como que a sociedade transformou esses elementos físicos naturais em algo financeiro, em algo econômico. E depois a última entrada seria a paisagem, de como que a sociedade modificou esse espaço e criou uma cultura, uma artialização a partir dessa relação entre a sociedade e este meio ambiente, ou este espaço, certo? Então o Bertrand ele vai ter uma evolução na forma de perceber o geossistema. Então, primeiramente, o geossistema como uma categoria de análise mesmo, né? Uma forma de se abordar a paisagem. Depois o geossistema como um modelo de interpretação do meio ambiente. E aí chegamos na última parte, professor Lucas, que você questionou, né? Como que o geossistema chega no Brasil? Ele chega no Brasil a partir de um artigo escrito por Georges Bertrand, que em francês é Paysage, Géographie Physique Globale, Esquisse Méthodologie, né? E foi traduzido depois para um artigo publicado lá na USP
para paisagem e geografia física global, um esboço metodológico. E basicamente vai abrir, né, a caixa de Pandora, vai abrir, na verdade, a possibilidade de novos estudos da paisagem, uma paisagem revigorada, uma paisagem já da segunda metade do século XX, e que entra neste intermeio aí o geossistema. Então isso vai motivar muitos geógrafos, e sobretudo os geógrafos físicos brasileiros, entre eles, notadamente, né, o professor Monteiro, o professor Messias Modesto dos Passos e o professor Aziz Abissaber, a estudar a paisagem não mais de forma setorizada, né, caixinhas aí separadas, mas de uma forma conjunta, entender este elemento paisagem como sendo uma coisa única, mas principalmente composta por vários elementos em que há uma série de inter-relações entre esses elementos. E não um elemento só eu consigo entender a paisagem. Isso já não basta mais dentro dessa geografia física atual. Então é isso, professor Lucas. Espero ter respondido as suas perguntas. Um forte abraço aqui desde Paris. Perfeito, professor Lucas. Mais uma vez, muito obrigado. Diretamente aí de Paris, Cidade de Luz, muito bonita como sempre. Um forte abraço e com certeza esclareceu muito sobre o geossistema e como que o geossistema ele está na atualidade. Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenha gostado desse nosso programa de hoje, do Fique Ligado, e até o próximo episódio. Um forte abraço.